vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero responder uma pergunta, né? E vai acabar sendo um vídeo um pouquinho mais longo para eu poder explicar. Então, bora responder essa pergunta aí. Como que era a minha alimentação antes de eu começar a fazer a reeducação alimentar? Era uma alimentação, assim, totalmente desequilibrada. Se vocês verem os vídeos antigos, né? Porque a gente tem canal há mais de 8 anos, tá? Então, se vocês verem os vídeos antigos aí da nossa despesa, sempre muito embutidos, bolachas, salgados, né? Massa disso, massa daquilo, refrigerante à vontade, enfim, era tudo demais. Como que eu me alimentava? Café da manhã, gente, sério, eu vou começar pelo café da manhã. Com essa alimentação eu consegui chegar nos 142,9 kg, para quem quiser, né? Bom, enfim, no café da manhã eu sempre gostei, sempre amei pão. E assim, o pão francês, tá? Eu não sou chegada em pão de forma, nada dessas coisas. Por isso que eu não me adaptei em comer pão integral, porque eu gostava sempre do pão francês. Então, quando o Xande estava em casa, ele comprava, né, o pacote de pão de forma, que é o que ele gosta, e aí eu falava assim, ai, Xande, eu não quero não. Ah, não, deixa, eu vou na padaria buscar pão. Ele trazia o pão quentinho. Aí, eu comecei comendo um pão, só que depois um pão já não era mais suficiente. Por quê? Quanto mais a gente come, mais vontade de comer a gente tem. E aí um pão não era suficiente, comecei a comer 1,5 pão, 2, né? E aí junto com o pão era muita margarina. Eu comprava acho que em torno de 4 potes de margarina no mês, né? Hoje eu substituí a margarina pela manteiga, só que a gente usa muito pouco, tanto que o mês passado eu comprei manteiga e esse mês eu não precisei comprar. Eu compro um pote só. E eu usava muita margarina, tipo, era margarina com pão, não era o pão com a margarina, sabe? Você apertava o pão, saía aquele monte de margarina em volta. Então, era margarina à vontade com pão, ou se não, eu colocava frios, bastante presunto, mortadela, queijo, né? Enfim, tudo muito bem acompanhado com o pão. Café com leite, cheio de açúcar, bem docinho mesmo. Já cheguei a usar 10 quilos de açúcar no mês. E isso que as crianças eram pequenas, né? Então, era um absurdo. Só que a gente só acorda pra vida, né? No tempo certo. Não adianta. Não adianta falar que, ai, porque eu tava errada. Pra mim, tava certo. Eu tava no café da manhã. Só que assim, eu tinha os horários das refeições, mas eu não tinha assim na minha mente que eu tinha que comer só nos horários. Então, por exemplo, se eu fosse na cidade, eu tinha tomado um cafezão. Se eu fosse na cidade, comia de novo. Tinha que comer salgado, refrigerante, depois doces. Eu tinha que comer, não estava com fome, mas comia por empolgação, não tinha aquele limite. Aí, por exemplo, se eu estivesse em casa, eu pegava as coisas para comer, né? E as coisas que eu comia não eram as coisas leves. As coisas que eu comia no intervalo eram coisas pesadas. Depois, por exemplo, ia almoçar, um prato de comida não estava sendo suficiente. Eu fazia, por exemplo, um prato de arroz, cobria todo o fundo do prato de arroz, em cima feijão, que eu sempre gostei do feijão em cima. Aí depois vinha, né, a parte de proteína, né, que a gente fala mistura. Depois vinha o legumes, eu sempre comi legumes, né? E vinha depois parte de guarnição, como diz o Xande. Batata frita, enfim. Aí tinha farofa também, aquele monte de farofa, né? E ainda tinha o refrigerante ou o suco. O suco eu comprava aquele em pó. Gente, sério, eu comprava um pacote, assim, eu comprava de caixa, né? Tipo assim, 2 por dia. Cada um faz em torno de 1 litro, né? Então, era 2 por dia e eu comprava em torno de 60. E às vezes não dava. Eu já comprava 60 já para fazer essa soma de 2 suco por dia, no almoço e na janta. E chegava dias que tinha acabado, tinha que buscar mais, para vocês terem ideia. Então, ou era suco em pó, ou era o refrigerante. Teve uma época que
tinha um barzinho em frente de casa e ele começou a vender Coca-Cola retornável. Gente, sério. Aí tinha de 1 litro, que era 99 centavos, e tinha de 2 litros. E aí o Xande comprou as garrafas retornáveis, né? E começou, tipo assim, ai, Amanda, vai lá buscar. Aí a gente tava com o almoço pronto na mesa, buscava uma garrafa de coca. Às vezes uma garrafa era pouco, 1 litro. Aí comprava 2 litros, começou a comprar 2. Depois, os 2 litros acabou sendo pouco para nós 4. Lembrando que a Amanda e o Kaique era pequeno. Aí começou a comprar 4 litros, 2 garrafas de 2 litros de Coca-Cola retornável para o almoço. Aí a gente almoçava com farinha por cima, sabe? Sem quantidades, né? E aí, tipo, não era assim, hoje eu tô com vontade de comer uma farofinha, comia farofinha, não. Era todo dia igual. Não é assim, por exemplo, que nem eu falo hoje. Hoje, eu tô com vontade de comer uma farofinha, eu vou lá, pego uma colherzinha, coloco no cantinho da comida e como. Não, era sempre. Não podia faltar farofa em casa. Era todos os dias no almoço e na janta. Né? E hoje não, hoje eu faço diferente. Se eu tenho vontade, eu como em uma alimentação. Tem a minha vontade, eu não como mais. Eu não vou comendo, porque a farinha também sustenta, né? Enfim, almoçava. Aí tinha dia que comia chocolate, doces, tudo em seguida do almoço. Aí depois chegava a hora do café, tomava aquele cafezão. Como que era o café, gente? O Xande arrasa nos lanches, né? Tem vários vídeos aí que ele ensina a fazer lanches, né? Porque ele já foi chapeiro quando ele era solteiro. E aí ele fazia lanche. Tinha dia que ele comprava contrafilé, olha só, né? Aquela época o preço era acessível, né? Então ele comprava o contrafilé, ou ele trazia frios, calabresa a gente já comprava de pacote, né? Ou se não, filé de frango. E aí ele fazia o lanche. Eram 10 lanches para 4 pessoas. E era lanchão. Ou ele fazia de hambúrguer e o x-tudo, que era dessa altura. Tinha ovo, tinha bacon, era completo. Aí a gente tomava o café da tarde. Às vezes fazia café, às vezes era coca. Coca, refrigerante, né? Mas como vendia coca do outro lado mais barato, começou a ser coca. Bem gelada. E aí o Xande fazia os lanches. Isso era, vamos supor, umas 3h30, 4 horas. A gente tinha almoçado bem meio-dia. Bem almoçado. Aí ele fazia os lanches, aquele monte de lanche. E começamos a comer. Antes eu comia 1. Depois eu comecei a comer 2. Depois, 10 lanches a gente dividia para 4 pessoas, que era 2,5. E aí o Kaique começou a comer também. Então, até os 6 anos, o Kaique era fortinho, mas não era gordo. Depois ele começou a engordar muito, porque ele começou a comer sem controle, acompanhando a gente que comia sem controle. E tomava o café da tarde assim. Ou se não, era hot dog, tipo 10, né? Hot dog. Ou era misto quente. Ou era pão com margarina à vontade, sabe? Sempre assim à vontade. Ou eu fazia pão caseiro, ou pão recheado, né? Que é aquele pão que eu tenho aí no canal. Muita gente fala, você não tá vendendo pães, mas não vendo mais pães, né? Mas eu fico muito feliz porque eu dei várias dicas aí. Tem gente que abriu restaurante vendendo esse pão, tá? Então, hoje eu evito fazer, porque eu sei que a massa é o nosso grande problema. Então, eu evito, eu faço só quando dá vontade mesmo, ou vem alguém em casa, eu faço. E eu só como quando me dá vontade, tá? Eu não tenho esse negócio de, eu fiz, eu vou comer. Enfim, tomava esse cafezão. Aí o Xande tinha mania, principalmente no calor. Eu falo Xande porque ele vinha do serviço e já chegava com as coisas, né? Ele sempre foi assim, ele sempre gostou de comprar as coisas e trazer para casa. Então ele chegava com um pote de sorvete de massa. E aí a gente tinha acabado de tomar o café, principalmente no calor. Aí a gente comia o sorvete. Aí era à vontade, tipo 2 litros dava para nós 4. Aí comprava casquinha, comprava calda, colocava e para baixo. E comia, chupava aquele sorvete até acabar, aqueles 2 litros. E depois tinha a janta. A janta, quando era comida, a gente estava no lucro.
porque na verdade a maioria das vezes era pizza, ou era pastel, ou era lanche de novo. Porque eu cuidava das crianças, da casa, roupa. Antes as crianças eram pequenas, dava mais trabalho, isso é normal. E aí chegava a noite, às vezes eu tinha feito faxina, aí eu não queria sujar a cozinha. O Xande falava assim: não, deixa que eu vou comprar pizza pra gente. Nossa, era maravilhoso. Tipo assim, eu descansava e não ia ter sujeira no outro dia para limpar. Só que com isso foi atrapalhando a nossa alimentação. Então, era pizza. Às vezes ele comprava 2 pizzas para nós 4, lembrando sempre que as crianças eram pequenas, né? Então, comprava 2 pizzas, ou comprava pastéis, ou se não, ele encomendava lanche, que aí ele não queria fazer, mas ele encomendava os lanches, né? Então, com isso, com essa alimentação, e não era uma vez, era todos os dias. Então, com essa alimentação, a gente acaba ganhando peso, porque tá comendo tudo isso sem limite, não tinha limite. Ah, eu tava sentada e eu comi um pão francês, eu não tinha aquele limite de já passei meu limite. Não, eu ia lá e comia outro. Entendeu? Então eu comia com os olhos, era uma gula. E com isso eu fui ganhando peso, porque a gente fica dentro de casa, né? Por mais que a gente trabalha bastante, a gente faz isso, faz aquilo, né? Mas está dentro de casa. Eu não tirava aquele momento para eu fazer um exercício físico. Então eu fui ganhando peso, né? Só que eu não percebi isso. Eu não percebi. Por que eu não percebi? Porque eu sempre usei roupas largas, né? E aí, conforme eu ia engordando, eu ia lá e comprava uma roupa maior. Aí eu ia engordando, comprava outra maior. E fui aumentando, até que eu cheguei a comprar uma saia pro casamento da minha sobrinha, a Natália, e o Herbert, que o Kaique foi noivinho. Uma saia, número 60, gente. Eu comprei uma saia jeans número 60. E as minhas blusas eram a G4, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então, eu fui, assim, crescendo e não percebi, né? Então, eu errei sim. Foi uma alimentação super errada. Hoje, né? Hoje eu não tenho coragem de fazer uma alimentação dessa, gente. Graças a Deus que Deus me guardou de eu não ter adquirido, né, uma diabetes, um colesterol, né? Mas não estava longe de adquirir. Não estava, infelizmente. Essa era a realidade. Talvez se eu não tivesse feito reeducação alimentar há 2 anos atrás, não tivesse começado, talvez hoje eu já estaria com problema de colesterol, de triglicéridos, de pressão. Quem vai saber? Naquela alimentação, 2 anos era o suficiente para acabar com o meu organismo, né? Uma diabetes. Então, eu dou graças a Deus, né? Porque Deus abriu a minha mente antes que fosse tarde demais, né? E comecei a fazer a reeducação alimentar, eliminei peso. Muita gente pergunta: Pri, você tem problema de saúde? Não, gente. Graças a Deus eu não tenho problemas de saúde. A única coisa que eu comento com vocês que eu tenho é a minha sinusite crônica, que aí não tem jeito. Se eu pegar sol de frente, isso aqui já começa a latejar. Ou se eu pegar vento, se eu pegar aquele vento de frente, isso aqui já era também. Mas junta tanta secreção que tem dia que eu não consigo falar, tá? Mas esse é o problema de saúde que eu tenho, né? Graças a Deus, Deus me guardou, né? Até o momento de eu decidir, eu orei a Deus, pedi para Ele me ajudar. O Senhor me guiou em tudo, porque eu fiz tudo sozinha, tudo sozinha, eu e Deus. E fui vendo que estava dando certo e eu fui trabalhando com o meu próprio corpo. Não, isso aqui deu certo, eu eliminei peso, isso aqui deu certo, então eu vou continuar. E foi assim, gente, adicionei o exercício físico, que foi caminhadas, né? E graças a Deus eu consegui eliminar aí os 71 quilos, sem nenhum medicamento e sem cirurgia, tá? Sempre me perguntam isso, foi sem cirurgia e sem medicamento, foi reeducação alimentar e caminhadas todos os dias, sofrendo, chorando, gente, de dor. Foi uma guerra, porque uma pessoa com 142 quilos, né, começar a caminhar, pensa no sofrimento, mas fiquei persistente, né,
e eu lembro que eu cheguei a caminhar debaixo de chuva. Cheguei a caminhar debaixo de chuva, pingando, 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 no frio, 6 horas da manhã. Tinha dia que no calor, 5 horas da manhã, eu já tava na rua caminhando. Até tem vidinhos no Instagram, às 5 da manhã, eu mostrando que eu já tava indo caminhar. Foi uma luta, Deus me deu sabedoria, Deus me deu força, né, para seguir. E graças a Deus eu não me arrependo de nada, 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 nada. Deus foi me ajudando, foi tirando aquela vontade insaciável de comer, foi me ajudando a me controlar. Então, eu agradeço grandemente a Deus por esse livramento na minha vida, até porque Ele me guardou, né, de eu não ter adquirido nenhuma doença, né, nenhum problema aí, né, porque eu sei que não é fácil, muitas das meninas falam, ai, Pri, eu tenho problema disso, problema daquilo, né, eu sei que não é fácil, mas Deus me guardou e me ajudou, me guiou, e eu consegui eliminar esse peso. E estou muito feliz, muito feliz. E muita gente fala assim, ai, você era triste antes. Eu vejo assim as fotos do antes, eu sempre fui muito fechada. Mas são vários fatores, não era só obesidade, tá? Eu sempre fui muito tímida, não sei se é por causa da obesidade, mas eu sempre fui muito tímida. Eu ainda luto com isso e eu tô tentando melhorar um dia após o outro, né? Que eu penso assim, a gente tem que lutar, por mais que a gente tenha vergonha, né? A gente tem que vencer, né, um dia após o outro. Mas eu já cheguei a deixar de ir na casa de alguém por vergonha, gente, sério. Eu já fui convidada para ir em aniversário, festa, e eu falo, ai, Xande, eu não vou, porque, eu não quero ir, porque eu tenho vergonha, e não sei o que, não sei o que. Eu não sei se estava relacionado ao peso, não sei, mas antes eu era feliz dentro do meu mundo. Eu era feliz, né, muito feliz, assim, embora nas fotos eu era mais fechada, mas eu era feliz. Só que, detalhe, naquele mundo, né? Então, hoje eu tenho um outro tipo de felicidade. Eu vejo que a felicidade é diferente. Antes, eu sempre avisava o pessoal: ai, vem comer em casa, eu vou fazer feijoada, ai, eu vou fazer um caldo, ai, eu vou fazer o dia do pastel, o dia da pizza. E aí reuni o pessoal e comia, e essa era a minha felicidade. E reuni todo mundo e a gente tá sempre comendo, sabe? E hoje não, hoje eu tenho um outro tipo de felicidade. Hoje eu me reúno com as pessoas para conversar, para rir. Às vezes eu fico quietinha só observando as pessoas mesmo, sabe? Uma conversando com a outra. Por exemplo, a gente tá em família. Aí eu sento assim no sofá e fico quietinho, observando as pessoas ali, conversando, sabe? Então, hoje, a minha felicidade é diferente da felicidade de antes, né? Mas não quer dizer que eu não era feliz. Então, assim, só que hoje, eu conhecer esse outro lado, gente, eu tenho pavor de engordar de novo e voltar naquela vida, entende? Antes eu era feliz porque eu não conhecia esse lado. Quando eu cheguei desse lado, agora eu sei como é o outro e como é esse. Eu conheço os dois lados, então eu quero ficar desse lado, que é o lado mais saudável, né? Hoje eu corro, eu brinco, eu jogo bola com meus filhos, jogo vôlei, sabe? Brinco, faço ginástica com eles, tô correndo, eu tô começando a correr, é um processo ainda. Sinto dor? Sinto dor sim, tá? Pra quem fala, ai, Pri, mas eu sinto dor, dói, até caminhar, né? Hoje, agora eu acostumei, mas eu tinha ficado 2 meses sem caminhar, quando eu voltei, tava dolorida. Então, hoje eu não penso em maneira nenhuma de voltar. E hoje, pra mim, quando eu vejo as fotos, que muitas de vocês falam assim, eu duvido que é essa mulher que tá na foto. Você pega outra pessoa e coloca na foto. Eu duvido que é você. Mas, gente, sério, esses dias eu tava arrumando ali o escritório do Xande, eu peguei umas fotos, olhei, e foi difícil até pra mim reconhecer aquela mulher que estava na foto, né? E eu falo, meu Deus, né? Eu fico assim, eu poderia ter ganhado mais tempo, por que que eu não tive, né, essa iniciativa antes? Eu teria curtido mais os meus filhos pequenos, jogado bola, brincado, andado de bicicleta, teria curtido muito mais, mas tudo é o tempo de Deus, né? Então, o que que eu quero dizer com esse vídeo? Que
assim, as coisas são gostosas? São. Muita gente fala pra mim, ai, Pri, eu não consigo porque eu amo comer. Eu também gosto de comer, gente. Quem não gosta de comer? É raro você ouvir uma pessoa falar, eu não gosto de comer. Mas o intuito desse vídeo hoje, né, é respondendo uma seguidora e dizendo para vocês que dá para fazer trocas. Ah, você quer comer um lanche? Não precisa ser todos os dias. Você quer tomar um refrigerante? Não precisa ser todos os dias em todas as refeições do dia, né? Então dá para você, eu quero tomar uma Coca-Cola. Toma hoje no almoço, mas você não precisa tomar na janta, no almoço de amanhã e seguir assim, né? Então hoje dá para vocês fazerem escolhas, trocas, né? Quando tiver com vontade de alguma coisa, muita vontade, come. Comeu aquilo ali, acabou, não precisa ficar repetindo, né? Para não acontecer o que aconteceu comigo. Hoje eu gosto de dar esse conselho porque eu sei que, né, muita gente vai falar, ai meu Deus, mas tá falando, né, e tal. Mas eu gosto, sabe, gente? Porque a gente tem que valorizar a nossa vida, né? Viver com dignidade, né? Porque eu vejo aí que assim, antes eu não vivia com dignidade, que eu comia, e se eu ficasse doente, se eu ficasse de cama, e meus filhos, né? Então a gente tem que valorizar a vida da gente, porque tantas pessoas não têm essa oportunidade, né? Tantas pessoas estão doentes em cima de uma cama, tantas pessoas que já se foram, que daria tudo para ter mais um momento de vida, né? Então, vamos viver bem, vamos nos cuidar, né? Hoje eu gosto de me cuidar, de me arrumar, sabe? Então, gente, é outra vida. É outra vida, eu não estou exagerando, é outra vida. Hoje eu tô aprendendo a me arrumar. Por quê? Muita gente fala assim, ai Pri, mas você não tinha nem cachecol, nada. Sério, gente, eu não tinha nada. Eu cheguei a ter um cachecol que eu ganhei, mas raramente eu usava. Por quê? Uma que eu não sentia frio. Eu colocava o meu blusão G4, que era de malha, colocava ela, a minha saiona e uma sapatilha. Eu não usava meia fina, assim, meia calça, porque não entrava. E outros sapatos, até de saltinho, eram sofrimento para andar. Nossa, eu falava assim, ai, porque esse sapato aqui não é de marca, por isso tá machucando meu pé. Então, mesmo sendo de marca, eu só conseguia chegar no culto de carro, ficar lá 1h30, voltar para casa e já tirar o sapato. Hoje, eu ando com sapato de salto alto, eu fico o dia inteiro, eu chego a ficar o dia inteiro numa loja, né, que eu fui na Diminuta, fiquei o dia inteiro com o sapato de boa. Então, quer dizer, era o excesso de peso e eu não sabia, eu achava que era o sapato. E eu quase assim não colocava assim nada, era só a blusa, a saia e acabou, porque na minha mente eu já chamava atenção demais, que eu era enorme. Então eu falava assim, quanto mais eu me enfeitar, mais eu vou chamar atenção, né? E não era isso o intuito, né? Então eu não usava, e hoje não, hoje eu gosto de usar as coisas, estou aprendendo, eu estou me descobrindo, essa é a realidade, né? Estou aprendendo a combinar as coisas, as roupas, sapatos, né? E é uma outra vida, gente, sério, é outra vida. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Não esquece de avaliar, deixa seu joinha que é muito importante pra gente, tá? Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!